Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre é uma grande hora, essa hora que nós nos encontramos, e sempre nos encontramos ao redor da palavra, e que esse momento seja de grande proveito, de grande utilidade no nosso encontro. Eu quero meditar um pouco da mensagem O Sinal, haja visto que nós sabemos que essa mensagem foi muito sobressalente. O Espírito Santo disse para o profeta: ponha isso sobre eles. Ou seja, a igreja deveria tomar conhecimento de que a mensagem, de que o ministério de Apocalipse 17, de Apocalipse 8 ao 11, de Malaquias 4, de que essa mensagem era uma mensagem de misericórdia, mas o que seguiria após a mensagem seria o julgamento. E nós estamos num tempo em que as pessoas estão completamente desinteressadas na mensagem, desinteressadas na igreja, desinteressadas com respeito à vida eterna. Isso é um sinal de que o julgamento está prestes a cair, porque a mensagem sai com todo o seu poder, com toda a vindicação, com todos os sinais escriturísticos, com todas as evidências, e isso serve para trazer o povo ao arrependimento, consequentemente a uma vida de uma decisão clara, de uma posição definida, de um povo agora realmente convertido, consagrado, santificado, dedicado à obra do Evangelho, interessado nas coisas do reino de Deus, interessado em levar a palavra para outras pessoas, viver uma vida completamente rendida nas mãos de Deus. Mas a mensagem é pregada, as pessoas não creem, as pessoas não tomam posição, logo segue-se então um afastamento completo da palavra genuína, e segue-se um tempo de apostasia, consequentemente entre o mundanismo, entre o poder das trevas, entre o engano, e o povo fica cada vez mais frio, mais longe, mais indiferente, de acordo com a Escritura. Agora, quando a mensagem ela é recebida pela semente eleita, essa semente eleita se posiciona, e a primeira coisa que faz é expor o sinal, e em seguida um anseio, um clamor para trazer para debaixo do sinal toda aquela parte da família que ainda está fora. Então Raabe, na Bíblia, é um tipo perfeito do verdadeiro crente nessa hora, que está vivificado pelo poder do Espírito Santo, que creu na importância do sinal, que sabe que o julgamento está prestes a cair e que precisa entrar rapidamente no esconderijo, e só há um lugar de esconderijo, é debaixo do sinal. E uma vez convencido e tão preocupado, então com uma mão do lado de fora para trazer para dentro os seus queridos. Essa é a hora em que nós estamos vivendo. O julgamento está aí na frente. Veja, já está caindo temporariamente, em parte. Veja, tivemos as pragas nos últimos 2 anos. Isso ainda é em parte. Terremotos, isso ainda é em parte. Guerras, isso ainda é em parte. Sodoma e Gomorra, totalmente contaminado, a terra inteira contaminada com esse espírito de Sodoma e Gomorra. E assim por diante. Então, deixe-me ler uma pequena escritura no livro de Josué, a partir do versículo 9, para encurtar. Veja, Josué, o líder da segunda cavalgada, sua comissão era permanecer com aquilo que Moisés havia pregado, não se desviar nem para a esquerda nem para a direita, meditar dia e noite, para ter o cuidado de fazer exatamente de acordo com o que estava no livro, e nada ia parar na frente dele. Então Josué comissiona 2 homens para carregar a mensagem. Veja, e eles entraram então em Jericó. Veja, e eles entraram exatamente dirigidos pelo Espírito Santo na casa da prostituta Raabe. E qualquer pessoa que lê a Bíblia sabe que ela era predestinada, disse o Mombrana. Veja, porque quando ela recebeu a palavra, isso indicou de que ela tinha uma semente, um germe de vida. Veja, porque a Bíblia fala em Romanos 8, os que dantes conheceu, a esses também predestinou. E o ponto fundamental que indica a predestinação é essa: minhas ovelhas ouvirão minha voz.
Veja, Deus sabia quem creria e quem não creria. Veja, e disse aos homens, bem sei que o Senhor vos deu essa terra. Veja, ela não tinha visto Josué, mas ela conhecia a mensagem. E que o pavor, veja, e que o pavor de vós caiu sobre nós. Jericó inteira estava com medo. E que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Veja, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito. E o que fizeste aos dois reis dos amorreus, a Sion e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Veja, ela conhecia a mensagem, ela conhecia o mensageiro, ela conhecia as obras de Deus, ela estava convencida e então estava preocupada. Veja, agora pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência. Ela abrigou os mensageiros, tiveram um bom culto de fitas. Veja, que vós também fareis beneficência à casa de meu pai e dai-me um sinal certo. Veja, de que dareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam-lhe, a nossa vida responderá pela vossa até o ponto de morrer. Se não denunciardes este nosso negócio, e será pois que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade. Veja, ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhes, ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontre os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias. Veja, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. Veja, e disseram-lhe aqueles homens, desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizesse jurar. Eis que, vindo nós à terra, atrás este cordão de fio de escarlata, vermelho, a cor da redenção. Veja, a janela por onde nos fizesse descer, e recolherás em casa contigo a teu pai e a tua mãe, e a teus irmãos e a toda a família de teu pai. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se nele se puser a mão. Porém, se tu denunciares esse nosso negócio, seremos desobrigados do teu juramento que nos fizesse jurar. E ela disse, conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Veja, então toma o Mombrana esse grande exemplo e prega a mensagem, o sinal. Isso é muito grande. Veja, agora note, isso é muito importante. Parágrafo 298 a seguir. O que sucedeu? Agora eles foram calados. Veja, aqui não vai haver nenhum avivamento. Nossa denominação não cooperará com tais coisas. Não suportaremos esse tipo de loucura entre nós. Eu proíbo a todos vocês de assistirem àquela reunião a Jericó, exatamente na linha dos condenados. Estavam com medo, encerrados em casa, com medo de Josué, com medo do avanço da coluna de fogo. Mas deve ter havido alguns rapazes que entraram despercebidamente em algum lugar com umas fitas para a semente predestinada. Eles foram despercebidamente para a casa dela e tocaram algumas fitas. Ela fez da sua própria casa uma igreja para receber a mensagem. Uma casa reservada para Deus. Ainda tem desses, vocês sabem, a mensagem chegou à semente predestinada. De um modo ou de outro. Nós não sabemos como ela chegou lá, mas ela chegou lá para que os justos não perecessem com os injustos. Deus está cuidando disso hoje. Sim, de alguma maneira, ela entra
não sabemos como, ainda que não cooperem, porém há semente lá que é predestinada. E qualquer que conhece algo da Bíblia sabe que aquela prostituta foi predestinada. Ela certamente foi. A Bíblia diz, ela não pereceu com aqueles que não creram. Isso mesmo, porém ela creu na mensagem da hora. Ela disse aos mensageiros, veja, nós temos ouvido o que o vosso Deus fez no Egito. Como ele abriu o mar vermelho. Como que Faraó e toda a sua casa pereceu. Jericó inteira está fechada. Todos estão com medo. Em outras palavras, aqui ninguém quer cooperar. Agora veja. E Deus lhe deu um sinal por meio dos seus mensageiros. Disseram, toma um cordão vermelho, escarlata, e amarra-o em tua casa, ou em tua janela. Disseram, recorda, se tu não amarrares o cordão ali, ou o deixares ali, pelo qual temos escapado, não seremos responsáveis por nosso juramento. Eles disseram, se tu estiveres fora dele, nós não somos responsáveis. Oh, que coisa! Raabe, cada semente predestinada aqui, saia lá e vá procurá-los. Tome seu pai e sua mãe, pois não faz muito que nós saímos debaixo daquele pacto lá no Egito, e tudo que não estava sob aquele sinal pereceu. Raabe, estou lhe dando um sinal. Veja, ele é um sinal. E eu digo no nome do Senhor, por assim dizer, se você colocar isso, veja, e eu estou familiarizado com isso, com o mensageiro. Eu estou familiarizado com o anjo da ira, Josué, e ele é o mensageiro destruidor da parte de Deus. E eu estou familiarizado com ele. Ele sabe que tem de haver um indicativo do sinal. E penduras isso ali, e eu te asseguro, eu juro. Deus também jurou que o que estivesse fora dele pereceria, e tudo que tivesse sob ele viveria. E agora, é o mesmo juramento hoje, a mesma coisa, vejam, não te deixarei perecer com aqueles que não creem na mensagem. Veja, ela tinha ouvido que as obras tinham sido feitas, e ela creu, mas a respeito, ela e seu pai e seus irmãos, ou algo assim, foram os únicos que creram em toda a cidade. Vem, quão poucos são? Apenas um aqui e outro ali. Uma pequena família sai de um estado. Veja, exatamente agora. Aqui estamos relatando fatos. Se for para vermos qual é o protótipo, você primeiro tem de ver qual é o tipo. Você tem que ver qual é a sombra. Então você saberá como se parecerá a coisa real. Seu poder foi exposto. O juízo está prestes a se dar. Eles devem crer para serem salvos. Sim, Senhor. Veja, essa que é a coisa. Raabe, um tipo do verdadeiro crente, creu na mensagem, expôs o sinal, e ela sabia, eu não vou perecer debaixo do julgamento. Minha casa está selada, minha casa está protegida. Assim está todo eleito nesta hora, que crê na mensagem e que expôs o sinal. Esses verdadeiramente sabem que há um pacto, que há uma promessa, e eles não vão perecer com os demais. Que Deus possa nos ajudar nessa hora, amados, pois a hora é mais tarde do que nós pensamos. Veja, que Deus possa te abençoar, te despertar e te reorientar, para que você possa estar alinhado com a mensagem da hora. Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.